intestino delgado, ele é compreendido por três partes, tá? Duodeno, jejum e ilho, que a gente vai vendo aos pouquinhos. A gente vai ver nessa live aqui hoje. Pessoal, ele mede em torno assim, ó, 25 centímetros mais ou menos o duodeno. Depois nós temos 1,5 metro de ilho e o restante é o jejum, tá? Beleza? Então veja bem, os principais eventos da digestão e absorção ocorrem no intestino delgado. Então, quando o seu Milton fala que ele é relevante, é importante e as pessoas não dão muita atenção, tá? Para nós ter presente, ele é, no processo de digestão, ele é o órgão que mais faz digestão e que mais absorve, tá? Por isso que ele é uma relação muito íntima entre intestino e nutrientes, tá? Por que, gente? Tá? Porque, veja bem, o que pode acontecer? Na ausência de nutrientes para o intestino, você pode induzir a uma atrofia, tá? Ou a uma hipertrofia dentro da mucosa intestinal. Tá? Então, veja a relevância do nosso intestino. Ok? Dentro da anatomia, então, tá? Se tu pegar a anatomia do sistema digestório, bem rapidinho, tu tem o quê? O sistema digestório inicia na boca e ele termina lá no intestino delgado. Então, nós temos três compartimentos que vai haver o quê? Processo de digestão. Na boca, rapidamente nós temos o quê? A digestão dos amidos cozido. No estômago nós temos o quê? A digestão das proteínas. E no intestino delgado nós temos o restante da digestão. Tá? Além de proteínas, além de amido, tá? Certo? Bom, então o comprimento do intestino, como a gente falava no início, tá? Ele varia de 5 a 8 metros, tá? Geralmente o pessoal coloca de 6 a 7 metros. Perfeito? E o diâmetro dele é em torno de 4 centímetros. Isso anatomicamente, ok? Bom, então o duodeno, como eu falava antes, 25 centímetros, o jejum em torno de 5 metros e o ilho cerca de 1,5 metro, tá? O ilho é a parte final. Então nós temos aí, você está vendo pela imagem, tá? É importante. Bom, o duodeno, gente, é essa parte que você está vendo aqui, ó, tá? Essa partezinha aqui, ó, é a primeira. Aqui você tem então a válvula a válvula pilórica, tá? Que aí tu tem no estômago, aí tu tem o estômago, e aí tu tem o duodeno aqui, ó, tá? Tu tem o duodeno de 25 centímetros, certo? Gente, tá? E aí, na curva aqui, você tem o quê? Ele contorna o pâncreas, que é um órgão, um anexo que faz parte da digestão, tá? Então, hoje, se tu pegar a digestão, quais são isso? Tá? Nós temos as glândulas salivares, que está na boca, nós temos o fígado e nós temos o pâncreas, tá? Certo? Então, são três órgãos ali, mas dois especificamente vão agir aonde? Vão liberar substâncias, secreções lá no duodeno, ok? Bom, jejum, tá? O jejum é a segunda parte do intestino. Então, ela começa, tá? Ela começa onde? Aonde você tem o término do duodeno, e aí você tem o início do jejum, que ele vai até, tá, o início do ilíaco. Beleza? Bom, pessoal, tá? O que nós mais podemos ver, então, dentro desse processo, tá? Anatomicamente, então nós temos que ter presente assim, ó, o nosso intestino, ele vai de duodeno, jejuno, tá? Tem algumas coisas que eu acrescentei a mais, né? Que ele representa 2/5, para nós isso não é tanto relevante, tá? Então, mais assim, ó, como uma questão a mais para ti, depois querer estudar, querer se aprofundar, beleza? Tá? E o ilho, então, é a parte final, certo? De 1,5 metro, ok? Aonde ele termina ali na válvula iliocecal. O que é a válvula iliocecal? É aonde você termina o ilho e começa o intestino grosso.
que é o seco, por isso que se chama secal, tá? Ok? Então, anatomicamente é isso aqui. Então, nós estamos vendo o quê, ó? Nós estamos vendo o duodeno, nós estamos vendo toda a parte do jejuno, e aí nós temos a parte tá? A parte do ilho, que ele chega e vai até o seco, que é essa parte aqui, ó. Então, uma partezinha que a gente chama de seco, onde corre a absorção mais de água, e aí tu sobe colo ascendente, transverso, descendente, colo sigmoide, até chegar no reto e o ânus, tá bom? Ok? Bom, funções do intestino delgado, gente. Quando a gente fala de função, tá, a gente vai dizer o seguinte, que o intestino delgado, ele é o órgão que vai finalizar, é o órgão que mais vai fazer digestão. E é o órgão que vai mais absorver nutrientes, minerais, vitaminas e água, tá? Sempre por meio das células. Então, se tu pegar ali do estômago ao intestino, tá? Nós vamos ter umas células epiteliais, tá? Cilíndricas, tá? Ciliada, especializadas em fazer absorção, tá? Aí tu vai dizer assim, tá, mas por que tem essas células aí? Essas células ciliadas, essas células especializadas? Porque essas células, elas conseguem aumentar a superfície de absorção. Tá entendendo? E aí o intestino consegue absorver mais nutrientes, mais minerais, mais vitamina e mais água. Ok? Então, por isso, dessa estrutura aqui, que ela é extremamente importante. Ok? Gente, no estômago nós temos o bolo alimentar chamado de quimo. Quimo, no estômago. No intestino, a gente fala de quilo. Tá? O quilo. Então, veja bem, o estômago, se tu pegar o estômago, o nosso pH é 1,8 a 2,5. Tá? Pode variar, depende da literatura, mas não muito que isso. O pH do intestino, gente, ele é levemente alcalino. Eu diria alcalino, nem levemente, entende? De 8 a 9. Tá? Então, ele é mais do que o sangue, porque o sangue é 7,41, mais ou menos o pH. Ele passa desse pH. Tá? Eu posso dizer que ele é alcalino. Ok? Bom, pessoal, a digestão deste bolo, tá? Ele se dá principalmente aqui no duodeno. E uma parte tá? 99,9% acontece aqui no duodeno. E a absorção, ali é importante você entender, a absorção ela ocorre rapidamente aqui no duodeno, mas principalmente falando de minerais, ela acontece ao longo do intestino delgado, ao longo do jejuno e do ilho, tá? Beleza? Bom, tu tem o bolo alimentar aí. Esse bolo chamado quilo, ele tem que ser o quê? Digerido, tá? Então nós temos a produção dos sucos intestinais, tá? Que eu posso chamar de suco pancreático, produzido pelo pâncreas, tá? Pelas células acinosas aqui na base do pâncreas, certo? Ele vai produzir, é o órgão que produz riquíssimas enzimas, rico em enzima, tá? Que vão fazer digestão. Além disso, o pâncreas ele libera um produto chamado de bicarbonato. Tá? Certo? Depois nós vamos ver que as enzimas vão fazer digestão e o bicarbonato, esse quimo aqui, ó, ele vem do estômago extremamente ácido. O bicarbonato, o que ele vai fazer? Ele vai retirar os hidrogênios, tá, desse bolo, fazer com que esse bolo fique básico, alcalino, tá certo? E nós temos o suco intestinal, que é o outro suco, que é o entérico, tá? Que é produzido aqui no duodeno. Então, células especializadas que vão produzir. E nós temos um anexo aqui, além do pâncreas, nós temos o fígado, que ele produz a bilis, né? Certo?
Então ele produz, ele armazena, é produzido no fígado e armazenado nessa bolsinha verde que você está vendo aí. E ele vai agir aonde? Aqui no duodeno, tá? Depois nós vamos ver isso, beleza? Bom, então nós temos aqui a bilis. O que é a bilis, gente? Tá? A bilis são sais, tá? Jamais vai ser enzimas. Bilis é sais, ou bile, tá? 85% é água na constituição, 10% de bicarbonato de sódio, tá? E o restante ali nós temos 3% de pigmentos, 1% de gordura, né? E assim por diante, beleza? Mas nós temos que ter compreensão de que a bile, tá, é um composto, tá, que vai agir nas gorduras. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai emulsificar, ela vai participar da gordura e vai fragilizar as suas ligações, fazendo com que a ação da enzima chamada lipase, ela consiga facilitar, ela consiga ter uma facilidade na hora de quebrar essas ligações. Ok? Muito bem. O suco pancreático, gente, então, ele produz o bicarbonato, que eu já falei para vocês, certo? Tá? E as enzimas, ok? As enzimas. Então, nós temos o quê? Nós temos no suco pancreático, nós temos uma enzima, né, inativa, que é o tripsinogênio, que ele precisa de um cofator chamado de uma outra enzima chamada enteroquinase, que vai transportar em tripsina, vai transformar em tripsina. Tá? A mesma coisa, a quimiotripsinogênio, tu tem a ação da tripsina que vai transformar em quimiotripsina. Tudo isso aí, gente, para nós não é muito interessante. Tá? O que a gente tem que saber? É isso aqui, ó. Que o pâncreas produz o quê? Tá? O que o pâncreas produz? Deixa eu ver aqui, ó, mais um pouquinho, deixa eu voltar para trás. O pâncreas produz o que aqui, gente? Ó, vamos lá. Amilase pancreática, tá? Ele produz lipase pancreática, ele produz tripsina, quimitripsina, tá? Então ele produz várias enzimas que vai agir nos alimentos, beleza? E nós temos o suco entérico, que também vai produzir enzimas, ó, lipase, a mesma coisa, vai agir nos amidos, a amilase, que vai agir desculpa, lipase nos lipídios, amilase nos amidos, maltase na maltose, na glicose lá, né? A sacarase vai agir na sacarose, que é um açúcar, lactase também age na lactose, que é um açúcar, ó. Maltose, sacarose e lactose é um disacarídeo. Então, ele transforma sempre em monossacarídeo. Pode ver, ó. A aminopeptidase é um ligo. O ligo quer dizer o quê? Tem mais de duas ligações. O que ele vai fazer? Vai quebrar e vai transformar um aminoácido, que é o que o intestino do duodeno absorve. Sempre monomolécula. Tá? E assim por diante. Beleza? Nós temos os hormônios, principalmente, tá? A secretina e a colicistoquinina, ele é produzido, vai agir ali no intestino delgado, tá? Então, a secretina vai fazer o quê? Tá? Vai produzir o bicarbonato e vai estimular o fígado a bile, a vesícula, secretar a bile. E a colicistocinina vai estimular a liberação de enzimas digestivas, tá? E também liberar a bile lá no duodeno, tá? Certo? Bom, a maioria dos nutrientes, gente, são absorvidos pela mucosa do intestino delgado. Então, as gorduras, tá? O colesterol, os carboidratos, as proteínas, a água, todas as vitaminas, gente, a grande parte das vitaminas, elas são absorvidas no intestino delgado, tá? Especificamente no duodeno e no início do jejum. Os minerais também. Então, muita gente, às vezes, quando tem deficiência de magnésio, por exemplo. Esse magnésio depende. Se é uma pessoa que consome muito álcool, ele pode estar inibindo a absorção.
porque o álcool ele vai, né, ele é absorvido mais no estômago, mas ele acaba bloqueando essa absorção, tá? Mas também tu pode ter problema no intestino delgado, lá no duodeno, aonde ele não consegue absorver esse magnésio. E aí, entende? E aí você vai ter deficiência de magnésio, tá? Ok? Tranquilo? Os alimentos ingeridos demoram geralmente em torno de 3 a 10 horas, tá? Para percorrer todo o intestino delgado. Doença do intestino delgado. Obstrução do intestino delgado, gente. Isto pode ocorrer devido à pressão externa, às massas do lúmen, tá? Isso quer dizer o quê? Corpos, né? Corpos estranhos, cálculos biliares, tá? Que ao ilho, né? Outra doença, então, a questão ao ilho do paralítico, a doença de Crohn, a doença celíaca, divertículo, tá? A síndrome de despejo gástrico, que é uma outra doença que a gente vai ver, a hérnia inguinal, que a gente já também conhece, né? E a intuscepção, tá? E a isquemia mesentérica, aí faltou um A, tá? Nós temos as infecções, que inclui as giardias, né? Que é um protozoário, e as cardíase, né? Que são protozoários, certo? E o câncero do intestino delgado, tá? Vamos lá, então. A primeira doença que é importante, que é o ilho paralítico, tá? O ilho pode ocorrer após a cirurgia, então, quando que vai acontecer? Tá? Ou após uma cirurgia abdominal ou pélvica, tá? Certos medicamentos ou doença, como o mal de Parkinson, também pode causar essa condição. Então, aqui é importante a gente ter presente, sim, ó, pessoas com mal de Parkinson, é importante elas se prevenirem que pode, né, gerar mais essa doença, né? Quais são os sintomas que aparecem, né? Cólicas abdominais, flatulências, náuseas, vômito, constipação, intestino preso, né? Dificuldade na passagem de gases e dificuldade em tolerar uma dieta normal, tá? O ilho é tratado como? Como é que nós vamos tratar o ilho? Aí eu peço ajuda do seu Milton ali, tá? Com repouso do intestino, tá? Então, assim, ó, você tomando, ingerindo aos pouquinho o alimento, aos pouquinho a água, você vai fornecendo, tá? Certo? E também, com isso, você vai repondo os eletrólitos, né? E muitas vezes vai ter que ir para intravenosa, tá? Que é a questão de veia, tá? Seu Milton, o senhor está me ouvindo? Sem mal de Parkinson, o importante é observar se ele é medicamentoso ou ele é nervoso. Se ele é medicamentoso, tá, ele é um tipo de tratamento. Vou pegar o exemplo aqui dos produtos. O Tamer, que é a base de cúrcuma indiana, é uma formulação, não só cúrcuma, né, tem outros ingredientes junto com o Fili, que vai trabalhar as gorduras, a intoxicação medicamentosa. Tá? Quando o Parkinson é nervoso, tá? Aquelas pessoas, por exemplo, assim, você vê quando ficam nervosas, ficam irritadas, elas dão aquele tremelicam, né? Ficam tremendo de nervosas. Então, essas pessoas vão ter facilidade de desenvolver o Parkinson nervoso. Então, aí é o triptofenil com o Tamer. Você vê, mudou um dos produtos para auxiliar no tratamento, mas o Tamer sempre entra porque ele é um anti-inflamatório. Tá? Ele tem um poder muito forte anti-inflamatório e reconstrutor neural. Tá? Então, nesse caso aqui, o Tamer com ou o Fili ou o triptofenil. Bom, na questão das cólicas, é muito importante observar, como eu comentei antes do início, até que o professor Ademir conseguisse organizar lá, muitas pessoas têm a sensação de estufamento abdominal, náuseas, flatulências, a própria constipação, aí toma laxante, tá? Ou outros sintomas, e o problema todo está lá no estômago, lá no intestino delgado, porque lá concentra a gordura, tá? É lá que é quebrada as moléculas de gorduras, tá? Atirado das proteínas, que aí são aproveitados os aminoácidos.
Quando nós nos alimentamos com alimentos muito gordurosos, que é onde eu comento muito a questão da gordura no arroz, a gordura no feijão, tá? Ah, mas eu uso banha, banha colonial. Eu sempre comento assim, tudo bem, a banha colonial é muito bom, fala-se que pode aquecer a banha 1000 vezes e ela está saudável. Pois é, mas por que que os nossos avós, bisavós lá no passado morriam com 50, 60 anos, né? Poucos passavam disso, e morriam do famoso derrame, né? Que é o infarto, ou o AVC. Excesso de gordura. Ah, então a banha não é tão saudável. Não, não é tão saudável. Tá? Porque quando você consome um nível de gordura, tá? Que é o equilíbrio, uma certa... Aí o fígado, desculpa, o intestino consegue fazer essa digestão. Quando é em excesso, não. Ele não consegue fazer digestão, aí ele vai engordurar o quê? Porque através dali é absorvido, ele vai para a corrente sanguínea, o fígado vai absorver essa gordura, porque ele vai filtrar esse sangue e vai engordurar, ele vai ficar aquele fígado gordo, que é a esteatose hepática, né? Vai para o coração, tá? Vejam bem, o coração fica gordo, ele fica com camadas de gordura, que já viu aí quando a gente passou a live sobre a esteatose hepática, eu passei, né? E a questão da suprarrenal, tá? Então, o problema de fígado, de intestino, muitas vezes você vai sentir fadiga, tá? Cansaço, e está ligado à má digestão, tá? Por quê? Porque o intestino delgado não consegue fazer a digestão daqueles alimentos que você está consumindo, tá? E vai engordurar, vai constipar, ele não vai conseguir trabalhar. Aí vem a importância da água, entendendo um pouquinho da água. E a água, ela é necessária para que o intestino possa fazer, tá, a hidratação de tudo aquilo que você está consumindo. Porque senão ele não consegue hidratar, ele não consegue fazer os movimentos peristálticos. Tá? Faltou mostrar aqui que quando você coloca o alimento na boca, através das papilas gustativas, as salivares, tá? Inicia-se a digestão, que é como a professora Ademir falou do quimo. Tá? Ela passa pelo esôfago, estômago, tá? Aí vai para o piloro, lá passa a ser quilo. Tá? Então, assim, todo esse movimento, se você, por exemplo, colocar as mãos no chão e erguer as pernas para cima, e você colocar algo na boca, você mastigar e você engolir, você vê que não volta. Ele vai para o estômago, vai fazer a função normal. Por quê? Porque é um movimento peristáltico que, tanto desde o esôfago, desde o momento que você colocou na boca, desceu o esôfago, né, ele vai fazendo um movimento peristáltico, empurrando aquele alimento para o estômago. Lá os movimentos peristálticos do estômago vão empurrar dentro, cada um separando, cada um no seu tempo, para o piloro. Tá? Aqui no piloro, como a gente já comentou outras vezes, tem ali o local das bactérias do H. pylori, né? A bactéria Helicobacter pylori, tá? E que logo a gente vai falar sobre isso também, tá? E o alimento aí é levado para o intestino delgado, para o jejuno, né? Duodeno. Duodeno, isso. E aí vai para as outras partes do intestino, e você processa a digestão por completo, tá? Então, assim, é muito importante a questão dos minerais, como o professor Ademir falou, vitaminas minerais. Muitas vezes a gente pensa assim, eu estou comendo de forma natural, estou plantando na minha casa o meu tempero. O que eu tenho lá? Não sei. Entendeu? Mas eu tenho o meu alecrim em casa plantado, tenho lá minha sálvia. Eu não sei. Por quê? Depende do solo. O tipo de solo que é o teu terreno. Tá? O solo vai depender ali fungo, bactérias e leveduras. Tá? Vai dizer que tipo de solo que ele é. Tá? E tem também a poluição ambiental, né? Automóveis, caminhão, andando, de vermes, que a gente não se dá por conta. Tá? Então, os vermes não é só por outros, também através da poluição, tá? Nós estamos contaminando. Tá? Bom, então, assim, dentro do nosso intestino delgado, tá? Nós podemos usar diversos... Eu vou deixar o professor Ademir passar, acho que tem mais doenças aqui, depois eu volto ao tipo de e doenças. Tá? Pode ser. Isso, pode seguir. Então, assim, a outra é a isquemia mesentérica aguda, gente.
tá? O que que é essa doença, gente, tá? Ela consiste na interrupção do fluxo sanguíneo intestinal secundário, tá? A embolia. Isso quer dizer o quê? Trombose ou estado de baixo fluxo. Daí tu vai dizer assim, tá, mas nós, como é que nós vamos fazer? Gente, é comprovado que o magnésio, tá? Ele vai ajudar a dilatar, a abrir os vasos sanguíneos. Hoje tem cardiologistas que estão indicando, por exemplo, o magnésio para conseguir abrir as coronárias, que faz parte do coração. Então, veja bem, no caso do intestino é a mesma coisa. Você vai usar um nutriente, no caso o magnésio, para que ele consiga abrir, tá? E também fazer com que os vasos sanguíneos ali consigam ter maior contratibilidade, né? Para fazer o sangue circular, tá? Então, nós temos aí a isquemia mesentérica. Então, aqui, complementando o que o professor Ademir comentou, na questão do magnésio, eu mostrei aqui no vídeo Sulux, cápsulas, eu vejo pessoas buscando assim, eu quero magnésio de malato, eu quero magnésio não sei o quê, eu quero magnésio, entendeu? Os formatos de magnésio. Então, são magnésios quelados, uns por aminoácidos, outros por outros meios, tá? Que cada um tem uma função. Então, vamos pegar o exemplo de malato. Se você vai usar para uma disfunção muscular, ele até vai te ajudar, mas tem que cuidar muito, porque ele é um magnésio que poderá prejudicar o teu sistema cardíaco. Tá? Então, são tipos de magnésio, você vê áudio, você vê muito vídeo na internet, tudo é bom, tudo serve para tudo, tudo é fantástico. Ninguém fala o efeito colateral, tá? Ninguém fala o que ele vai provocar de efeito colateral, que são outras doenças, né? Que é o efeito colateral dele. Então, segundo ciência, segundo cientistas, o único magnésio, tá, que não tem efeito colateral e a absorção se dá 100% e é o melhor magnésio que nós temos, é o sulfato magnésio, que é o sal de Epsom, tá? Que existe, aquele, tem na farmácia, você tem aí fugiu agora, fugiu o nome Salamargo? agora. Sal amargo, que é o sulfato comum, tá? O Esse cloreto de magnésio? Isso. Tem o cloreto e tem o sal amargo. O sal amargo, ele é mais a nível que haja função intestinal, como um laxante, tá? Ele é um sulfato, ele não é, vamos dizer assim, em termos de classificação é o mais comum, tá? Então tem que ter muito cuidado no uso dele. O que nós usamos é o Epsom, então é um sulfato magnésio nobre, tá? Que em cápsula, na dosagem que ele está aqui na cápsula, você pode tomar 2 cápsulas ao dia, uma à noite e uma de manhã, você está repondo a quantidade suficiente e necessária de magnésio que o organismo necessita. Tá? Então, sem preocupação, vou ter que fazer porque é ruim de tomar. Não, você toma ele na cápsula, tá? Ele não vai te dar diarreia, nada, a não ser que você tome mais cápsulas, aí sim ele vai te fazer o efeito laxante. Tá? Mas ele na cápsula, uma cápsula amanhã e uma noite, não, ele vai repor a quantidade de magnésio. Pode continuar, professor Ademir. Beleza. Então, a outra doença é a de Crohn, né? Bastante conhecida, né? Que ela pode até causar risco de vida para as pessoas, né? Então, é uma doença que pode causar o quê? Muita dor abdominal, diarreia, perda de peso, anemia, fadiga, tá? E algumas pessoas não apresentam esses sintomas, ou todos esses sintomas, né? Durante a vida. E aí, quando elas percebem, elas estão num sintoma, numa doença mais agravante, tá? Certo? E é uma doença que ela não desaparece, né? É uma doença que ela não tem cura, aí, traduzindo aí, tá? Só para passar assim, nós estamos em 39 pessoas. Quantos de vocês, quando ficam nervosos, por algum motivo, por alguma situação, dá diarreia? Tá? Tem muita gente que dá diarreia quando fica nervoso. Tá? Enquanto não resolve o problema, não passa a diarreia. Pode tomar o que quiser, não passa a diarreia. É um sintoma de Crohn. Tá? Por quê? Porque a doença de Crohn, ela metaboliza, ela vem se desenvolvendo no nosso organismo
devido a situações emocionais. Então, ela é uma autoimune, tá? Então, como é que nós temos que trabalhar com essa doença de Crohn? Tá? Aí tem que tomar lá, como ela provoca anemia e fadiga, então ela desmineraliza devido ao excesso devido à diarreia, defecar, né? Então, temos que tomar lá o calciolito, que é um repositor mineral, tá? Porque aí é no intestino delgado que vai absorver os minerais, então temos que tomar o calciolito. O Nutrium, que é um dos mais completos repositor de vitaminas, tá? O Focin, que ele é um probiótico que vai trabalhar as bifidobactérias, tá? E vai trabalhar, devido a isso, vai trabalhar as doenças autoimunes, tá? Não só de Crohn, como lá o lúpus, a psoríase, tá? E outras doenças mais que são consideradas as autoimunes. Tá? Então, ele vai ajudar a melhorar. Depende muito da pessoa, do estado emocional e como a pessoa reage para ela ter uma melhora realmente eficiente. Ela pode melhorar, se sentir um bom tempo bem e, por uma situação qualquer, né, uma situação nervosa qualquer, ela vir de novo a ter uma crise mais forte. Tá? Mas aí são crises passageiras, né, se ela estiver fazendo o tratamento. Tá? Mas é como diz o professor Ademir, não tem cura, assim, dizer, curou por completo. Tá? E o emocional é muito interessante trabalhar o emocional dessa pessoa, né? Sim. Perfeito. Intussuscepção, né? Bom, ou melhor conhecido como obstrução do intestino, tá, gente? Pode ser fatal, tá? Se não for tratado com urgência, tá? Ele ocorre muito em crianças, tá? Muito frequente em crianças, certo? E os sintomas incluem o quê? Choro alto e repentino, recorrente a cada 15 a 20 minutos, certo? Vômitos e fezes misturado com sangue no muco, tá, gente? Então, então com as fezes. Então, são sintomas de que o intestino ele está obstruído, tá? E pode ser possível, né, reposicionar o intestino. Aí sim, tá? Se isso não der certo, obviamente vai ter que ir para a cirurgia. Então, como é que nós vamos reposicionar o intestino? Por isso que eu acho interessante, aí eu acho que o Dr. Milton pode falar do Solux. Eu acho que é importante a gente sempre deixar o intestino, ele sempre trabalhando direitinho. Porque qualquer coisa, ó, se eu fizer um regime, se eu não aquilo no início que eu coloquei, né? O intestino, se ele não tiver para absorver, ele pode atrofiar ou hiperatrofiar. Então, nesse ponto ali do intestino preso, gente, é interessante nós fazer com que as células, né, do intestino estejam sempre aptas, sempre funcionando dentro do movimento peristáltico, das contrações, tá? Então, acho que o Solux ali, né, seu Milton, é uma coisa importante nós trabalharmos aí. Isso assim, ó, ocorre muitas vezes, claro, tem outras situações, não é só do que eu vou falar. Por exemplo, consumo de queijos, tá? Devido ao coalho. Eu não posso comer queijo. Tá? Eu tenho situação intestinal, então eu me cuido muito. A questão de frutas, como por exemplo a banana, jabuticaba, a goiaba. Então, frutas que você coloca na boca e ela tem a sensação de amarar, como a banana, quando você põe na boca, ela dá aquela sensação de amarar. Tá? Então, isso são taninos da fruta que fazem com que prenda o intestino, tá bem? E o alface. O alface, ela é uma relaxante. Como ela é uma relaxante, tá? O intestino perde a função peristáltica, ou seja, ele diminui aquele... Em vez de ele ter a velocidade normal, ele vai ter uma velocidade mais lenta, porque você comeu algo que ele relaxou, ele vai, entendeu? Amoleceu, ficou parado. Tá? Então, todo o sistema digestório vai sofrer quando você consome o alface. Tá? Bom, além disso, as comidas gordurosas, tá? A gente usa muita gordura no feijão, no arroz, carnes em molho. Eu não fico sem meu granito, a minha costela gorda. Tá? Então, isso vai engordurando o intestino delgado e ele não consegue se livrar dessas gorduras sozinho. Por mais que lá o fígado produza a bile, tá?
e a vesícula libera essa bile para que seja quebrada essa gordura, tá? A produção de bile, mesmo assim pela quantidade, eu não lembro agora quanto, mas é muita bile que o fígado produz, tá? Mesmo assim é pouco para quebrar as moléculas de gordura e emulsificar essas gorduras, tá? Então, nesse caso, tá? Nós temos o Fili, que ele é um composto que consegue emulsificar e quebrar essas moléculas de gordura junto com a função da bile, tá? Liberada pela vesícula. Tá? Então, o Fili ele entra diminuindo essas gorduras e limpando as gorduras do intestino delgado. Tá? E, consequentemente, claro, vai limpar o fígado, desengordurar o fígado, né, da esteatose hepática e da gordura do fígado, né, ou fígado gordo, a corrente sanguínea, o coração e a suprarrenal. Tá? E o bom é que com ele também tem aquelas pessoas que muitas vezes têm aquelas bolas de gordura na pele, tá? Que são chamadas de lipoma. Tá? Então, o Fili também consegue trabalhar o lipoma. Eu falei recém do cloro. Tá? O Fili consegue desintoxicar, porque um dos ingredientes dele é rico em fosfatidil. E o fosfatidil, vejam bem, segundo os cientistas, o único produto que consegue tirar o excesso de cloro do nosso fígado. Tá? Do nosso organismo, não só o fígado, do nosso organismo, no intestino delgado e do nosso organismo. Então, não adianta eu fazer outros tipos de tratamento que não vão resolver. Tem que tomar algo rico em fosfatidil. E um dos ingredientes do Fili é rico em fosfatidil. Tá? Muito bem. E a questão medicamentosa, como a gente falou do Parkinson, por que eu falei do Fili com o triptofenil? Porque o Fili consegue desintoxicar de medicamentos ou intoxicação aí de venenos, adubos, químicos, né? Que a gente ingere através dos nossos alimentos, que o intestino delgado também não consegue quebrar e eliminar esses químicos, tá? E aí intoxica via corrente sanguínea, intoxica o fígado, porque o fígado é o filtro, né? E ele segura, ele filtra e segura ali com ele. E ele não consegue eliminar, tá? Então, o Fili vai, limpa o fígado e limpa o intestino delgado, tá? Dessa intoxicação medicamentosa, tá bem? Então, assim, nas gorduras, o Fili que vai fazer essa função. Muito bem. Foi falado do Sulux cápsulas. Então, quando nós precisamos melhorar, fazer a limpeza intestinal, nós podemos trabalhar com o Sulux cápsulas. Tá? Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que preferem o Sulux pó. Ele tem sabor leve e sabor limão. Tem pessoas que não gostam nem do Sulux pó. Ah, mas eu não gosto por causa do limão. Não... Tá? Mesmo assim, ele fica um pouquinho forte. Sem problema nenhum. Tá? Aí nós temos o Sulux Fibras, tá aqui, tá atrás escondido aqui. Nós temos o Sulux Fibras, tá? Então um composto de fibras que muitas vezes porque nós nos alimentamos com baixa quantidade de fibras, o nosso intestino também perde a função. Ele necessita de fibras, tá? Para se fazer a limpeza, a asepsia dele. Tá? Então o Sulux Fibras ele tem fibras e tem sulfato, para que o intestino possa funcionar. Então, a gente tem ouvido muito as pessoas comentar, eu comecei a tomar o Sulux, foi o único que conseguiu me desinchar, eu estava sempre inchado, e eu agora estou desinchado, parece que emagreci, perdi peso. Na verdade, ele limpou o intestino delgado estava carregado, não estava conseguindo se limpar. Tá? Então, nós temos que limpar o intestino delgado. Tá? E aí vem uma situação importante, que junto nessa inflamação do intestino delgado, tá? Eu lembro que eu comentei que a gente pode sentir uma sensação nesse estufamento, o meu estômago não está bem, eu vou tomar um chá, e toma outro e não resolve. Muitas vezes, a grande maioria dessas vezes, é o intestino delgado que está inchado e ele não consegue processar a digestão. Tá? Mas, quando nós estamos nervosos, vejam bem, quando a gente está nervoso, tá, é que isso vai acontecer. Aí o que eu vou fazer para que o meu intestino possa ter uma melhor digestão, melhor função? Eu vou tomar o nosso Pax, tá? Porque ele é um chá solúvel, ele tem na composição camomila, tá?
é um dos ingredientes principais que vai ajudar com que o intestino relaxe, volte a fazer a função normal dele novamente. Porque como eu estou nervoso, eu estou tenso, o intestino estagna, entendeu? Ele trancou, parou, ele não consegue fazer a digestão. Então, quando eu tomei o Pax aqui, ele dá aquela aliviada e ele volta a fazer a digestão. A gente sente assim aquele bem-estar após tomar o chazinho, tá? E o intestino volta a ter a função dele, tá bem? Então, assim, o Focin, como eu comentei antes, tá? Que ele substitui as cepas de lactobacilos. Já teve pessoas aqui que já tomaram cepas de lactobacilos, né? Devido à necessidade de reposição de bactérias no intestino, né? As bifidobactérias, as boas bactérias, porque estavam com bactérias, o nível de bactérias ruins muito alto, né? Então tem que recolonizar de bactérias boas. Então toma as cepas. O Focin, ele substitui as cepas, tá? Assim, muito melhor, tá? Porque ele consegue repor, as cepas são só 5 cepas de lactobacilos que consegue trabalhar na cápsula, tá? E o Focin trabalha como um probiótico com todos os lactobacilos. Tá? Então, por isso que ele ajuda na questão das doenças autoimunes. Porque no intestino delgado é que é absorvido, é feita a quebra nas proteínas e o intestino absorve, tá, os aminoácidos. Então, quando o nosso alimento é um alimento pobre, tá, não é porque você come errado, não. É nosso alimento industrializado, processado. Então, ele é pobre, tá? Ele não repõe o que o nosso organismo necessita, por isso da suplementação. Por isso que esses produtos são chamados de suplementos alimentares ou alimento funcional, tá? Então, ele não é um remédio, tipo um remédio químico, tá? Ele é um medicamento, tá? Com a visão de alimento, tá? Então, como o organismo tem baixo índice de aminoácidos, o triptofenil já repõe os principais aminoácidos, que é o triptofano e a fenilalanina, tá? Junto com as vitaminas necessárias. Então, esses compostos conseguem, assim, claro, você não vai tomar todos, né? seria daí muita coisa, tá? E também nós temos um outro produto que eu gosto muito de usar, tá? Porque, inclusive na doença de Crohn eu uso também. O intestino delgado é um dos únicos órgãos que não dá câncer, é muito difícil, é muito raro o câncer do intestino delgado, tá? Pode ter câncer do intestino grosso, mas não do intestino delgado. Então, eu uso muito também o Nutrox, tá? Ele é um composto de fibras de frutas e legumes vermelhos, tá? Essa composição, quando eu criei ela, eu estudei lá quando eu fazia faculdade, como anti-age, ou seja, anti-idade. E depois, nas minhas pesquisas de fibras a fibras, eu descobri que na Europa, a maioria dessas fibras são usadas como auxiliares em tratamento de câncer. E eu adotei isso em todos os meus tratamentos, tá? Eu entro com o Nutrox junto, é o segundo produto que eu dou. O primeiro é o calciolito, o segundo o Nutrox, tá? E eu tenho tido sucesso assim, olha, fantástico. Inclusive, eu tenho 3 casos clínicos que eu estou preparando agora, tá? Onde eu vou montar o caso clínico e publicar, tá? Em pessoas com câncer terminal, e a gente conseguiu dar a volta, tá? Tratamento 30 dias, 30 a 40 dias, recomendado, voltou ao médico, refaz exames e volta ao tratamento, fazer a quimio, radioterapia, aquilo que o médico lá define, entendeu? E a gente consegue com isso dar a volta na doença da pessoa, melhorar, tá? E salvar a vida da pessoa ou aumentar a vida da pessoa, tá? Então ele é um antioxidante. Como antioxidante, também ele vai ajudar na limpeza intestinal, tá? Então eu tenho pessoas, por exemplo, que adoram tomar o Nutrox à noite e assim não ficam sem, porque após tomar ou começaram a tomar o Nutrox, o intestino funciona, que é uma maravilha. O inchaço desapareceu, o mal-estar, tá? Tudo desapareceu. Eu vou fazer uma proposta para vocês, tá? Eu acho que todos estão perto de uma mesa ou perto de algum
né, alguma superfície de madeira, tá, ou metal. Tem regiões que nós temos colegas aqui que estão assistindo, estão no norte, tem pessoas no sul, que está mais frio, mas independe de onde está. Coloque sua mão nessa superfície e sinta a temperatura da superfície. Tá? Colocaram, agora vocês colocam na testa. E vocês vão observar que a grande maioria, a temperatura da testa é mais quente que a temperatura da mão ou daquela superfície que você colocou a mão. Tá? Isso quer dizer o quê? Você está com febre intestinal. Tá? Ah, mas aqui, vamos pegar o exemplo, o pessoal lá do norte que está nos assistindo aqui, ele vai me dizer, mas aqui a temperatura está super quente. Tá? Independe da temperatura externa. Você colocou a mão numa madeira ou num metal, a testa tem que estar à mesma temperatura da superfície que você colocou a mão, ou até mais fria. Tá? Muito bem. Vocês já ouviram falar das pessoas assim, eu não vou conversar com o fulano, tá? Porque ele é uma pessoa muito enfesada. O que essa pessoa enfesada, o que quer dizer isso? O que é essa pessoa enfesada? É que ela está carregada de fezes. Como o intestino dela não funciona, tá? Então ela não tem uma função intestinal boa, tá? Ela está com muita temperatura aqui, tá? Muita febre, tá? Então ela fica irritada, sem saber, a pessoa fica irritada, fica nervosa devido à má função do intestino, tá? Então ela fica devido a isso, ela fica com febre, devido à má função do intestino, gera essa febre, gera esse mal-estar e a pessoa fica irritada, nervosa devido ao mal-estar que ela sente. Tá? Então aí é uma situação que a pessoa tem que buscar se auto-entender. Buscar regular a alimentação, que é o que a gente vai falar muito também sobre alimentos. Tá? Alimentos, nós não vamos dizer qual o alimento correto, mas a forma de equilibrar os alimentos. E cada pessoa se conhecendo vai saber qual é o alimento ideal para ela. Tá? O alimento que é ideal para mim pode não ser bom para você. Tá? O alimento que eu consigo com facilidade aqui na minha cidade, lá você pode não conseguir. Então, é buscar equilibrar. Tá? No uso dos produtos Nutriessência, tá? Pode que tenha, assim, aquela pessoa que vai tomar o Sulux Pó, ou o Sulux Cápsulas, ou o Sulux Fibras. Por que tem que ser um desses três? Porque o sal de Epsom, esse tipo de sal que tem aqui dentro desses produtos, ele vai ajudar a diminuir essa febre. Você vai assim, vai tomar, ele vai provocar diarreia ou não, tá? E ao defecar, você vai sentir assim que as fezes estão quentes, tá? E essa é a febre que está sendo eliminada, é o calor do intestino que está sendo eliminado, tá? Beleza? Então, pessoal, eu acho que podemos abrir para pergunta ou tem mais?